Nessa série exclusiva do grupo do WhatsApp, eu vou te contar como que eu montei um aplicativo com 19 anos e hoje ele vale mais de 2 milhões de reais. Então fica aí para assistir a parte 1. Parte 7 da história por trás da Cláudia e a gente tá chegando. E aí realmente eu consegui concretizar a criação desse aplicativo que eu trabalho até hoje. E ali, uma coisa que eu queria apontar é que quando eu ia pro trabalho, nesse momento da minha vida, que eu tava ali com mais ou menos 20 anos, tinha acabado de dar errado a ideia que eu tinha, brilhante, e aí eu comecei a montar esse sistema. Cara, aquilo ali, pra mim, tem que entender que aquilo lá era um sonho. Antes de toda essa história, eu era atleta profissional e as pessoas falavam pra mim, cara, mas você não tem um sonho de ir pra Olimpíada? E eu gostava muito de competir, mas eu não tinha um sonho. E aí quando eu pegava o carrinho, acho que era o Corsa, um Palio, eu pegava aquele carro, eu abastecia e eu ia até lá e eu começava a digitar no teclado, cara, a sensação que eu tinha de ir digitando, de ir aparecendo o código, de ir realizando aquele programa, construindo aquele programa e depois de ver o porteiro utilizando, era uma sensação de explodir a mente e de prazer assim imenso de que eu estava realizando ali um sonho, que era o que eu sempre imaginava. Então ali a mente é muito poderosa, né? Então nessa época era uma época que eu tinha acabado de sair da faculdade e eu realmente acreditava que sair da faculdade era um indício de que a minha vida ia dar certo, porque todos os filmes que eu estava assistindo das pessoas que tinham criado software, eles tinham saído da faculdade. É claro que não dá pra gente analisar, mas no meu caso, realmente era isso que iria acontecer, né? Você já sabe o presente, mas é o que iria acontecer. E aí eu ia todo dia dormir mentalizando, cara, eu no escritório com os funcionários e produzindo um software para distribuir para vários lugares. Eu assistia os filmes que eu já tinha assistido várias vezes, repetidamente, porque toda vez que eu ia lá programar para mim era uma sensação de êxtase que eu tinha, e a verdade é que até hoje eu tenho isso. Então, esse tipo de coisa são coisas que você realiza quando você sonha e não só porque você está querendo um dinheirinho a mais. Isso é o tipo de sonho que a pessoa realmente quer realizar. E aí, eu naquele condomínio que nem tinha construção, eles compraram um aparelho que veio de fora, colocou aquele aparelho na minha mesa e aquele aparelho, quando alguém autenticasse, a pessoa tinha que autenticar ali, tinha que cair o registro no software, abrir a cancela e tinha que ser possível pelo software cadastrar naquele aparelho. Cara, a verdade é que naquele momento eu não sabia nada, eu não tinha noção nenhuma de programação, não tinha um GPT para pesquisar, então tinha que ser no Stack Overflow mesmo. E aí eu comecei a batalhar para descobrir esse desafio, foi onde começou ali, talvez, o primeiro sofrimento da minha luta diária que eu tenho até hoje, né? Que é pegar coisas que você não sabe, porque você não vivenciou antes, não tem como você conhecer todos os aparelhos do mercado. Na TI não tem como você conhecer tudo, então pega uma coisa que você não vivenciou antes e você tem que resolver. Você só tem que resolver, a situação é essa. Então eu coloquei ele na mesa, foram vários dias, ali deve ter sido mais de 30 dias, com aquilo na mesa, com mais dois aparelhos, e eu tentando integrar a API, eu nem entendi que era API direito, e eu tentando fazer a integração, até que depois de 30 dias eu consegui, gravei um vídeo, fiquei feliz de ter conseguido, fui comemorar, e aí instalaram, e toda vez que a pessoa passava a mão, abria a cancela, e pra mim aquilo era uma realização, entendeu? Que eu tava vendo que tava sendo construído ali a partir do aplicativo que eu tava criando. Então é tudo sobre realização pessoal. E aí apresentaram um software, foi aprovado lá na Assembleia, o primeiro condomínio, e aí surgiu a Green no primeiro cliente. Era um cliente só, a gente tinha naquele momento o software desktop para o porteiro, o software desktop para a administração, os dois em Delphi, e a gente não tinha aplicativo. Aí logo depois que implementou, já veio a ideia do aplicativo. Falou assim, o morador tem que ter um aplicativo para trabalhar. E aí eu falei, era eu e mais dois sócios, não tinha funcionário. E eu falei, agora eu vou fazer o aplicativo. Fui lá, comecei a estudar Flutter e fiz o aplicativo. Simples assim. Eu comecei a estudar e fiz. Tinha que fazer, eu fiz. Era questões de 3 meses, 4 meses eu conseguia fazer isso, porque era o dia inteiro fazendo isso solteiro, não tinha nada para fazer. Fiz o aplicativo era horrível, era ridículo, era feio. Só que ele executava a função, que era o morador mandar uma liberação e chegava na portaria. Era basicamente só isso que ele executava. E aí o pessoal baixou, começou a usar lá no condomínio, mas era um protótipo do protótipo.
não era nem um MVP, né? O mínimo product value, sei lá, o mínimo produto viável. Nem o MVP não era, MVP que fala, não sei. Aí nem o MVP era. E aí, depois disso aí, um aeroporto veio pra fechar negócio com a gente, que era do mesmo grupo, pra colocar o aplicativo lá também, cara. E é interessante como as coisas vão acontecendo. Vocês estão percebendo? Por um cliente vai aparecendo outro e as coisas foram sendo criadas enquanto eu estava atendendo os clientes. Não é que eu tive uma ideia e eu fui lá e executei e todo mundo comprou. Isso não existe. E aí a gente foi para esse aeroporto com o desafio lá do aplicativo funcionar com o servidor online, já que o desktop funcionava com o local. E a gente tinha que fazer uma sincronização de banco de dados que deu um trabalho do caramba, mais 2 meses, 3 meses pesquisando, até que a gente conseguiu fazer isso e ir para o aeroporto. E ali a gente começou a atender uma portaria de um aeroporto que tinha avião particular. É, e aí era muito bom ir nesse aeroporto para ver esses aviões. A gente pegou até voo lá para testar. E tudo agregando experiência, agregando experiência. E quando passou para o segundo cliente, novos desafios que nós fomos enfrentando. Até que eu tava ali com a minha meta, que era foi o nosso quarto cliente, que era um cliente grande mesmo, que foi ali que a gente foi enfrentar vários desafios e começou a ficar sério o negócio.